Pai Celestial, em nome de Jesus, privilégio e a honra de sermos o Teu povo. O Senhor, Pai, o único, eterno, soberano, excelso, o Deus Todo-Poderoso, que não poupou a própria vida, pois Jesus era Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A Tua palavra, Senhor. Senhor nosso Deus, que o Teu Espírito Santo contemple o nosso coração inteiramente preparado e receptivo a Ti. Que o Senhor encontre a nossa mente verdadeiramente centrada em Tua presença. Que não haja nenhuma distração, pois sabemos, Pai, que o Teu Espírito Santo vela para cumprir o que está escrito. Quando alguém ouve, recebe e põe em prática a Tua palavra, que é viva e eficaz. Fale conosco. Senhor, nós pedimos, Pai, certamente neste momento há quem esteja em grande agonia. Eu não sei, o Senhor sabe, talvez em casa, talvez no hospital, em algum lugar, Pai, alguém no desespero está suspirando pelo Teu socorro, por Tua presença. E como disse o centurião de Cafarnaum, nós sabemos que basta uma palavra Tua, uma palavra do céu, uma palavra de Deus, a Tua palavra, Senhor. E o Senhor pode transformar, mudar toda a história. Uma palavra do Senhor cura, Pai, liberta, abençoa. Nós pedimos em nome de Jesus, fale conosco. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos abrir no Salmo 25, versículo 14. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos. Salmo 25. Versículo 14. O Espírito Santo nos diz, vai comigo? O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Então, bom, primeiro é um salmo de Davi. Sabemos que toda a Escritura, toda a palavra é inspirada pelo Espírito Santo, o próprio Deus Criador. E então Deus usou Salomão, o Davi, pai de Salomão, que nós vamos falar de Salomão daqui a pouco. Então o Davi escreveu e disse: o segredo do Senhor é para os que o temem. Começa aqui, né, irmãos? O mundo espiritual, ele é literalmente vedado ao homem natural. O ser humano natural, ele nunca, jamais vai conseguir compreender coisas espirituais. E são as coisas espirituais que regem as materiais. Por que tantos cristãos se atrapalham? Se atrapalham mesmo. Querem as bênçãos de Deus, mas se ligam mais no mundo físico, no que vem, do que no mundo espiritual, que é invisível. Então essa é a grande realidade de muita gente que, apesar de mesmo sendo de Jesus, não consegue as bênçãos de Deus e tem problemas que se arrastam a vida toda e nunca conseguem resolver ou verem resolvidos, não é? Problemas que Deus poderia resolver ou dar direção, porque há momentos em que Deus direciona, Ele inspira, Ele até, não é, na própria palavra, Ele diz o que devemos fazer. Mas infelizmente, muita gente se prende no mundo físico e deixa o mundo espiritual de lado. Isso é um problema sério. Duas coisas são necessárias. A primeira e a principal é ouvir a palavra de Deus. De tudo que a Bíblia fala,
Deus tem sempre algo especial, específico para cada um. Ele quer corrigir o erro de um filho. Ele quer fortalecer um coração que está abatido, que pode levar essa pessoa a uma queda séria. Então, hoje nós vamos contemplar lindos segredos de Deus. Mas estabelecendo como base entre o natural e o espiritual, é uma questão de escolha, tá? Deus não obriga ninguém a ser espiritual, não. Ele revela a palavra dele, que contém os seus segredos, àqueles que o temem. A pessoa tem respeito a Deus, ela tem o maior prazer de ouvir. A pessoa tem respeito a Deus, ela nunca jamais passa por cima da palavra. Se Deus lhe der uma ordem, imediatamente coloca em prática, obedece. Deus lhe mostra um erro, a pessoa treme, ela diz: meu Deus, como eu errei. Eu não sabia que era assim, ou eu não sabia disso. Aí ela corrige aquele erro. Temor a Deus. Então o Espírito Santo diz: o segredo do Senhor é para os que o temem, quem tem respeito por ele. Então a gente sabe, por esse pouquinho isso que estamos ouvindo, já se vê claramente porque tanta gente boa passa pela vida tão atrapalhada, sem receber nada de Deus. Claro que há outros fatores, a falta do conhecimento, mas estamos falando de quem ouve, de quem realmente tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e não dá a devida atenção. Então, vamos lá. Como base, tá? O homem natural é a pessoa que ainda não aceitou Jesus, não sabe nada do mundo espiritual. Ela não ouve a palavra, não sabe nada do que a palavra de Deus revela. Então vive os 5 sentidos naturais. Foi o que aconteceu com Eva quando ela desobedeceu e caiu no natural. O Espírito de Deus ficou fora da vida de Eva, de Adão e de Eva. Deus tinha dado a ordem a Adão para que ele obedecesse. E vocês sabem, nós sabemos, que Deus deu tudo para Adão, tudo. Ele deu o planeta, deu todas as riquezas. Só proibiu uma árvore e Deus colocou bem no meio do jardim. Ou seja, aquilo que não se deve tocar ou fazer, seja lá o que for, que não se deve fazer. O que não se deve fazer? Passar por cima da palavra de Deus. Isso já resolve tudo. Então, começando esse entendimento, lá em 1 Coríntios 2, na primeira epístola de Paulo aos cristãos de Corinto, 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 14, de 14 a 16, diz assim: podemos juntos? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? A mente de Cristo, irmãos, não é um estalo que se recebe assim, ó, bum. Não é. Nós vamos ouvindo a palavra, os ensinamentos de Deus, ó, os mandamentos, as advertências, os alertas, o poder de Deus, ele vai se revelando. À medida em que você vai recebendo isso de todo o coração e guardando, você vai literalmente sendo transformado.
de natural para o espiritual. Aceitou Jesus, o coração foi recriado, sem dúvida nenhuma. Ou seja, um novo coração preparado para receber as coisas de Deus. Mas não vamos dizer que a mente de uma pessoa, ela se limpa 100% quando a pessoa se converte. Muitos pensamentos ainda vão trabalhar na cabeça dela, que ela vai ter que mudar isso, colocar coisas novas, a palavra de Deus, coração. A pessoa tem sentimentos de angústia, de amargura, de revolta. Jesus entrou, ela vai literalmente começando a agir conforme que ela está recebendo e aprendendo de Deus. Então, para deixar uma base forte, o homem natural é a pessoa que ainda não tem Jesus. Agora, aceitar a Jesus e não dar atenção à sua palavra, não colocar para dentro, também não vai mudar nada. O que se vê de pessoas religiosas não é uma brincadeira. O apóstolo Paulo, daqui da carta aos Coríntios, na segunda carta, ele diz que a letra mata. A letra mata. O Espírito é que vivifica. O Espírito vivifica, a letra mata. Então, toda atenção, o coração. Aí vem o apóstolo Tiago, o Tiago que não foi aquele que andou ao lado de Jesus, não. O irmão de Jesus que escreveu a epístola. O Tiago diz, sede praticantes e não apenas ouvintes. Exatamente isso. E nós vamos contemplar hoje, não é? Uma parte da história do homem que foi o mais sábio deste planeta, pela sabedoria de Deus. Segundo livro de Crônicas, capítulo 1. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 1. E aí nós vamos contemplar aqui alguns segredos de Deus. Segundo livro de Crônicas, capítulo 1. O que diz o segundo? Como é que começa aqui o segundo livro de Crônicas no capítulo 1? O título diz, Salomão o quê? Oferece sacrifícios. Versículo 1. E Salomão, filho de Davi, o que diz aqui? Se esforçou no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e o magnificou grandemente. Eu acho interessante, irmãos, e muita gente que é de Jesus diz assim, não preciso fazer esforço nenhum, Jesus fez tudo. Sim, Jesus fez tudo. Adão nos vendeu para o diabo, literalmente nos separou de Deus. Jesus veio e fez todo o sacrifício em nosso favor. Mas observa no Novo Testamento se não devemos fazer nada. Exemplo. O próprio Senhor Jesus Cristo, ao falar a parábola do juiz injusto, ele falou e Lucas registrou sobre o dever de orar sempre. Pronto. Orar é uma forma de sacrifício, sim. Você sacrifica tempo, dedicação a Deus, você renuncia à liberdade de poder estar em qualquer lugar, conversar com quem quiser, você está ali. Claro que é uma honra, é a maior de todas. Mas todo cristão entende assim? Não. Porque para tanta gente que é de Jesus, o orar é um sacrifício tenebroso. Ou seja, a pessoa, ela não se acostuma com uma vida de oração. Ora 5 minutos, 10 minutos, quando ora 15, acha que, não é? Usou o dia inteiro para orar. Sacrifício de louvor. Então vamos lá, tem muitas coisas que devem ser sacrificadas, sim. Devemos fazer sacrifícios a Deus, oferecendo o nosso ser por inteiro, espírito, alma e corpo. Salomão, ele vai oferecer os sacrifícios de animais, e não foi brincadeira, era o Antigo Testamento.
E haja sacrifício, que ele ofereceu 1000 holocaustos. Dá uma olhada aqui, continuando essa parte, versículo 2. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, e aos juízes, e a todos os príncipes em todo Israel, chefes dos pais. E foram Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Davi, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Dá uma paradinha? O que essa tenda de Moisés, ela representou? Ela foi o primeiro tabernáculo construído na terra. A primeira tenda onde o Espírito de Deus vinha para falar com o povo de Deus. É a primeira igreja. Primeiro local físico. Uma tenda que era móvel, que representava o nosso próprio ser. Então eles subiram e foram à tenda, congregando, ou seja, reunidos ali para se apresentarem a Deus. Jesus entrava na sinagoga, ensinava, curava, libertava e abençoava. Por que Jesus ia à sinagoga? Era a igreja do povo de Israel. Tem gente que acha que não precisa vir à igreja, mas Jesus ia. Estava aqui fisicamente na terra. Olha os sacrifícios aí. Versículo de número 4. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate Jearim ao lugar que Davi lhe tinha preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezalel, filho de Uri, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o visitavam. Ele não visitou uma vez, não. Olha o tempo do verbo, era constante. Salomão estava sempre na tenda da congregação. Salomão ia ouvir a palavra de Deus. Salomão ia se apresentar a Deus com o seu povo. Versículo 6. E Salomão ofereceu ali perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação. E ofereceu. Eu acho que tem cristãos que, se viverem 100 anos, não tem 1000 orações no céu. Eu acho que não tem 1000 cultos oferecidos a Deus, se viveram 100 anos aqui com Jesus. Mas vamos em frente. Entrando no versículo 7, o título diz: Salomão pede a Deus sabedoria. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Dá uma paradinha. Olha o pedido que Salomão está fazendo. Vamos contemplar aqui um grande segredo de Salomão. Então vamos lá. Ele está pedindo a Deus alguma coisa que glorifica a Deus, que alegra o coração de Deus, que é do interesse de Deus. Ele não quer errar com o povo de Deus. Olha que coisa interessante. O rapaz se casa, a moça, obviamente, ele ama a moça o ama, então ele casa, não é? Para estar casado, ter a sua mulher, constituir a sua família. Mas ele paga o preço de se sacrificar por amor à sua mulher. Ele a trata com carinho. Ele a trata com respeito. Estamos falando que Salomão pediu. Ele pediu sabedoria para julgar o povo de Deus. O rei naquele tempo, irmãos, ele tinha de tomar decisões por tudo e por todas as coisas. Era sério.
Ele atuava como, literalmente, como presidente, como juiz. E como rei, ele tinha que estar atento para que o seu reino sobre aquele povo abençoasse aquele povo. Será que o marido se casa, o jovem se casa, o rapaz casa para cuidar da sua esposa? Para tratá-la com amor, com respeito e com carinho? Ou por qualquer coisa ele explode? E a sua boca que diz que ama tanto, que diz que ama, maltrata? Ou vice-versa, a moça casa com o rapaz e por qualquer coisa ela ofende, ela maltrata? Por que não pede a sabedoria para o casamento? Ele está pedindo sabedoria para usar da sabedoria de Deus sobre as pessoas. Tem pais que não têm sabedoria nenhuma sobre seus filhos. E nem podem ensinar porque a prática de vida já é uma péssima escola. O marido briga com a mulher, está ensinando os filhos a brigarem. Está ensinando os filhos um falso amor. Mas ele está sobre a sua casa. É o sacerdote sobre a casa. Salomão é rei sobre aquele povo. Ele tem autoridade sobre aquele povo. Um professor é uma autoridade sobre os seus alunos. Não importa que são crianças, têm que ser respeitadas. Mas a criança tem que respeitar o professor ou a professora que está sobre, na capacidade de inteligência para ensinar. Um dia um professor na faculdade foi muito grosseiro comigo. Ele deu uma parte da matéria, esqueceu que deu parte da matéria, achou que tinha dado toda a matéria e fez uma pergunta pertinente à segunda parte da matéria que ele não havia dado. E quando ele fez a pergunta, fez diretamente a mim. E eu disse: professor, não sei responder isso. Eu não quis dizer, o senhor não ensinou essa parte. A matéria estava dividida em duas partes. Ele disse: como não sabe? Como não sabe? Eu parei, refleti, falei: eu não posso chocar porque ele é o professor. Como é que eu vou dizer? Houve um silêncio de uns segundos. Eu disse: professor, com todo respeito pelo senhor, eu estou aqui para aprender. Ele baixou a cabeça, muito sem jeito, e disse: a senhora está certa. Eu sou o professor. Eu ainda cheguei a falar para ele: por isso que o senhor está em pé, eu estou sentada aqui. E era um dos que mais reprovava. Graças a Deus passei. Mas não choquei. Em casos como esse, não gosto de falar muito. Tem que pedir a Deus o que falar. Eu estou aqui para aprender. Quem sabia da matéria era ele, não era eu. Mas tem pais que seu comportamento é a distorção da escola, do respeito, da dignidade. A melhor forma de ensinar é fazendo, ou não fazendo. Se o marido maltrata a esposa, como ele pode adorar a Deus? Se por qualquer coisa ele ofende, como que ele pode adorar a Deus? Se a boca maltrata, como pode essa mesma boca dizer que ama? E a esposa a mesma coisa. Um vizinho, o outro é mal-humorado. Ele, em vez de apresentar Jesus, vai e se arrasta pelo mau humor. Ah, se me cumprimentar, eu cumprimento. Se não cumprimentar, eu não cumprimento.
Onde está a diferença? Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Salomão está pedindo sabedoria para lidar com as pessoas. Nós não podemos concordar com os erros das pessoas. Mas de jeito nenhum, meu irmão. De jeito nenhum. Mas nós temos que ter a sabedoria de Deus, porque muita gente erra por não saber. Como também tem gente que erra por maldade. Quem vai dar o discernimento? O Espírito Santo. Se é maldade, é para afastar. Se é falta de conhecimento e não quer ouvir, seja a escola dessa pessoa. Todo cristão tem que pedir a Deus sabedoria, irmãos. Nós vivemos em sociedade. Vivemos em família. Muitos pais pensam que não tem que respeitar seus filhos porque são crianças. Vão dar contas a Deus. Nasceu, cortou o cordão umbilical. Já vai ter um documento de certidão de nascimento. Já sai da maternidade com documento. É uma persona. É uma alma. É um ser humano. É uma vida. Só se aprende isso com Deus. Então tem que pedir sabedoria. E ele pediu. Vamos lá? Versículo 10. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Dá uma paradinha aqui. Há empregados, irmãos, que são demitidos por fofoca. Às vezes tem uma fofocada no local de trabalho que fomenta um chefe contra o seu funcionário. Tem gente que é maldosa, é mestre em fazer essas coisas. Aí aquele funcionário é prejudicado. Ele sai angustiado, foi tirado, arrancado. Então vamos lá. Estou contando um caso de um testemunho daqui. Um senhor, pai de família, foi demitido por essa coisa de grupinho, fofoquinha, não sei o que. Saiu. Ele não se conformou com a injustiça e começou a buscar a justiça de Deus para ele. Deus abriu uma outra porta, mas não era... Deus abriu, mas não era aquela que realizava o coração dele. Ele ficou firme em oração diante de Deus. Passaram-se alguns anos. Resumindo, tá? O chefe que o demitiu reconheceu e viu o que houve depois da saída dele. Não tinha coragem. Passaram-se anos. A empresa teve prejuízos porque ele, de Jesus, tomava conta de muita coisa serissimamente. Foi chamado de volta. A boca que foi usada para fofocar já não estava mais. A palavra nojenta é essa fofoca, nojenta. Nojenta. As coisas foram esclarecidas, ficaram bem claras. E então o chefe, a mesma boca que demitiu, mandou buscá-lo de volta. Pediu o dono da empresa para mandar chamá-lo. Então, você vê que ele saiu e ele entrou por uma mesma porta com dignidade. Não falou mal da empresa, não atacou ninguém. Ou seja, se manteve fiel a Deus e Deus fez a justiça. Voltou e foi promovido. Esse é um dos testemunhos que nós temos aqui nesta igreja. Me dá sabedoria para eu entrar e sair. Não é para ser demitido, irmãos. É para ter um bom testemunho em todas as portas da vida. Versículo 11. Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo
sobre o qual te pus rei? Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, nem depois de ti haverá. Dentre os reis de Israel, nunca houve e não haveria e não houve depois, porque Deus está dizendo, dentre os reis de Israel, algum que fosse tão sábio como Salomão. Então vamos lá? Alguns segredos aqui com toda clareza positivados. O primeiro eu falei que está no versículo 1 do capítulo 1 que nós estamos lendo. Volta a ler o capítulo 1, versículo 1. E Salomão, filho de Davi, o quê? Se esforçou no seu reino. E o Senhor, seu Deus, era com ele e o magnificou grandemente. Nós temos um reino, irmãos. Jesus trouxe o reino de Deus, o reino dos céus à terra. Jesus trouxe. E quando alguém aceita Jesus, recebe exatamente essa posição para reinar na terra sobre o mal, para não permitir que o mal domine a sua vida. O pecado suja, afasta de Deus, derruba. Jesus, ele coloca o ser humano numa posição altíssima, assentado nas regiões celestiais. Está lá na carta aos Efésios. Você conhece bem, mas marca aqui que nós vamos observar o reino. Primeiramente, vamos no Apocalipse para ver o reino que nós recebemos. Livro do Apocalipse, capítulo 1. Nunca esquecer, versículos 5 e 6. Quem lê comigo? E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Observa que primeiro ele nos lava dos nossos pecados e aí então nos constitui reis e sacerdotes. Reis para reinarmos com o seu poder. Então observe que ele dá o reino depois que ele lava dos pecados. Então é aceitando Jesus. Aceitou Jesus, o sacrifício de Jesus passa a valer na sua vida, passou a valer na nossa vida, passa a valer na vida de qualquer pessoa. Então, lava os pecados e é posto na posição de rei, ou seja, a autoridade espiritual. E sacerdote. O que faz um sacerdote? O sacerdote, ele se apresenta a Deus, tanto em seu favor quanto em favor de outras pessoas. Ele se sacrifica em favor da sua própria vida para orar, para se consagrar a Deus. E ele pode interceder por pessoas, por lugares. São as duas posições mais gloriosas que um ser humano pode receber no mundo espiritual, que rege o mundo físico. Mas será que todo cristão dá atenção? Ah, mas que tipo de reino é esse que eu não consigo desfrutar? Então não entendeu. No capítulo 5 de Apocalipse aqui, o Senhor Jesus, ele testifica. Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10. Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação.
E para o nosso Deus os fizeste o quê? Reis e sacerdotes. E eles reinarão onde? Está vendo? Aqui na terra. Eu já ouvi coisas tão absurdas. Alguém visita a igreja, escuta, lê, depois vem atacar. Pastora, mas o nosso reino é no céu, eterno, não é aqui na terra. Eu digo, então, o Espírito de Deus, Jesus, não falou, ele inventou coisa, ele não falou a verdade. E eles reinarão sobre a terra. É aqui que nós usamos o poder de Deus para impedir Satanás de agir na nossa vida. É aqui que nós nos santificamos para nos apresentarmos a Deus como sacerdotes. Muita gente não conquista bênçãos, irmãos, porque não aprende a posição de reino, de reinar. Mas muita gente não conquista bênçãos porque não se importa em orar. Não dá atenção nenhuma ao que recebeu de Jesus, a posição de sacerdote. Essas duas posições têm que ser honradas e respeitadas, mas vividas e praticadas. Aí as pessoas no mundo nos criticam. Vocês crentes, vocês só gostam de ficar na igreja, você estuda na Bíblia, você estuda na Bíblia. Uma vez um cidadão veio num culto nosso, culto de estudo da palavra, e teve a cara de pau dizer para mim, vocês incomodam, olha, eu admiro o ministério de vocês, eu gosto do seu ministério, mas eu vejo que vocês incomodam demais a Deus. Vocês ficam o tempo todo buscando a Deus. Meu Deus do céu. Eu dentro de mim, meu Deus, não imaginei que hoje eu acordei para ouvir isso. Absurdo. Reinarão onde? Sobre a terra. Está vendo, irmãos? Agora, irmãos, são fatores, tá, que se somam para que o cristão possa desfrutar da condição de rei, obviamente. Ele não pode negligenciar a comunhão do Espírito Santo. Ele não pode negligenciar o ouvir, o ler a palavra, ler a Bíblia e meditar. Ele não pode negligenciar o que o Espírito de Deus está lhe dando nos cultos. Venha um culto, Deus está dando uma palavra, tem nada a ver comigo, não tem aflição, glória a Deus, está tudo tranquilo comigo, estou até programando viagem, tá bom, não está orando, poucos cultos participam, a Bíblia está encostada lá no canto. Depois, na própria viagem, acontece lá algum inusitado, alguma coisa violenta, diz assim, poxa, meu Deus, Jesus, tem misericórdia. Deus quis falar lá atrás, talvez até inspirar para não ir, mas não foi sensível ao Espírito Santo. A letra mata. Muitas vezes falta o mover do Espírito Santo de Deus. Agora nós vamos contemplar que o Espírito de Deus ficou atento à oração de Salomão. Voltando lá, 2 Crônicas, capítulo 1. Versículo 11, então, Deus responde a Salomão. Então Deus disse a Salomão, porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, e fazenda, e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, nem depois de ti. De repente você é rei sobre a sua família, mas não é sacerdote, ou não está sendo? Rei sobre a família como ditador?
Não quero isso, não quero aquilo, não é assim. Como você trata a sua família? Saiba reinar sobre ela. A Bíblia tem um título que diz, tem uma parte que diz que o reino de Jesus é pacífico. É um reino de paz. Todo cristão que não promove a paz, irmãos, ele está fora da palavra. Tem gente que gosta de uma encrenca. Tem gente que provoca a encrenca. Tem gente que alimenta a encrenca. Sabe o que Jesus diz no Sermão da Montanha? Uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Todo cristão, irmãos, tinha que fazer umas 200 cópias das bem-aventuranças, mas não é jogar no computador, escreve uma vez e copia. É pegar a caneta e sair. Que isso, pastor? Isso é do tempo. É o tempo dos dinossauros, né? Belo tempo que a bagunça não era do jeito que é hoje. Porque antigamente os pais ensinavam os filhos e os filhos respeitavam os pais. Onde não há um reino pacífico, onde não há sacerdotes, o diabo faz a farra dele. Muita gente, irmão, se arrebenta de trabalhar para ter o necessário. A Bíblia diz que na casa do justo há um grande tesouro. Deus tem prazer em colocar prosperidade dentro de uma casa em que verdadeiramente as pessoas deixem que Ele, Jesus Cristo, reine, manifestando o reino pacífico. Salomão pediu sabedoria e conhecimento, mas ele pediu com um objetivo. Ele não pediu porque ele queria se engrandecer. Eu quero ser o homem mais inteligente da face da terra. Não. Eu quero ser o homem mais sábio desse planeta. Não. Me dá sabedoria, entendimento, para que eu possa entrar e sair diante do teu povo. Ou seja, que eu não deixe mau testemunho e eu possa voltar e olhar nos olhos das pessoas. Tem gente que passa por lugares, irmãos, e se nunca mais voltar, vai ser um alívio para muita gente. Porque a convivência foi péssima. Um dia, ouvindo uma senhora, eu não entendia por que ela era tão revoltada. E quando eu perguntei há quanto tempo ela estava viúva, ela disse: devia ser há mais tempo. Aquela praga foi embora. Eu vi que ela precisava nascer de novo. Tive compaixão dela. Mas ela sofreu muito nas garras do marido. Misericórdia. Não justifica o ódio que ela guardou. Não justifica a falta do perdão. Ela teria que limpar o coração pela salvação dela. Mas foi ele, o infeliz, que sujou demais o coração dela. Tem gente que é fraca e não sabe guardar o coração. Se as circunstâncias à sua volta, elas sujam o seu coração, então, espiritualmente, você é fraco. Que isso, pastora? Provérbios 4, 23. Estamos falando da sabedoria de Deus. Provérbios 4, 23. Quem lê comigo? Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem. Mas você ainda talvez não observou, talvez observou e eu não sei, o grande segredo de guardar o coração. Mas qual é o segredo de como é que é isso, pastor? Você guarda com o que ele tem dentro. Ah, meu coração está guardadinho, mas o que ele tem dentro? Sobe o versículo 20 e o 21.
Vai comigo. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio. Agora você pode guardar o coração, porque ele está cheio das palavras de Deus. Mulheres casadas têm a palavra do casamento, o que é pertinente à mulher. Não adianta guardar se dentro do coração não está. Mulher, seja sujeita a teu marido. Não adianta guardar se lá dentro não está. Amai a vossos inimigos. Ah, guardei meu coração, guardei meu coração. Guarda o coração, mas com coisas boas dentro. Esse é o grande segredo. Então, as circunstâncias foram contrárias. Você foi pressionado, ofendido, machucado, arrebentado, mas teu coração está guardadinho com a palavra de Deus. Amai a vossos inimigos. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Aí no dia seguinte, você olha no rosto daquela pessoa com o coração limpinho. Aí te chamam de sem vergonha. Sim ou não? Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque você olha com os olhos como se nada tivesse acontecido. Mateus, Evangelho de Mateus. Hoje é dia de estudo, hein? Evangelho de Mateus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Capítulo de número 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 20, versículos 21 e 22. Vamos juntos? Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até... E se vier todo dia? E se é o teu local de trabalho que você tem que encarar todo dia? E se é teu vizinho que você sabe que não pode negar o cumprimento todo dia porque o Espírito de Deus está contigo? E se é a tua mulher, o teu marido, o teu filho, o teu irmão que está dentro da tua casa? Sabedoria e conhecimento. Qual é a grande sabedoria? Guarda o coração, mas guardar com o quê? O que ele tem dentro? Alguém te faz raiva, a raiva entra no coração. Ué, por que o coração não está guardado? Eu não tenho que lutar, não devo lutar contra a carne, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue. O apóstolo Paulo diz: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados, potestades. Ah, o diabo, você não tem que dizer o diabo usou fulano. Tem pessoas que estão sempre... Irmãos, eu escuto cada coisa que me arrepio. Uma mãe está lutando pelo filho para se converter. O filho solta a boca, desbocado, mundano que só ele. Pastora, ontem meu filho, ontem, mas não era ele, não era ele. Eu digo que era o demônio dentro dele? Era. Então como é que você está orando e crendo que ele está liberto? Você está dizendo que o demônio está dentro dele. Um dia você vem e expulsa o demônio dele, outro dia você põe dentro dele? Não, o demônio, a potestade quer me tirar do sério. Ah, eu não tenho que lutar contra a carne e sangue, sim contra os espíritos dos ares. Então não joga em cima da pessoa. Você tem consciência que o diabo quer atacar é você, porque você é de Jesus. Você é rei e sacerdote. Volta e meia escuto isso dentro da igreja. Pastora, não era o meu marido. Eu digo, era quem? O diabo era a pastora.
Num dia vem, ora pelo marido e abençoa. No dia seguinte, bota o demônio dentro dele. Sim, porque a morte e a vida tá na boca, meu irmão. Bota o bicho lá dentro. Depois vem de novo para poder tirar. Vai chegar uma hora que o capeta vai dizer: vem cá, eu fico ou eu saio? Você não conhece essa história não? Tem um caso desse de libertação. Foi comigo não. Fosse eu falaria, mas não foi. E a gente, quando é criança espiritual, acontece cada uma que não é brincadeira. Mas vou te contar. Um jovem pastor, criança que só ele espiritual, né? Tá mostrando para o povo que é um demônio. Tá vendo? Demônio, você está amarrado aqui, você fica aqui, você está amarrado. Você está amarrado, você fica aqui quieto. Tá vendo, povo? Isso é um demônio. Que ele destrói, ele faz mal para as pessoas. Agora tu vai sair, viu, demônio? Tu vai sair. Mas fica quieto que tu tá amarrado. Vai escutando. Desse jeito. Aí tá explicando pro povo de novo, tá vendo? Mas tu vai sair, tá amarrado aqui, fica quieto. E tá explicando. Daqui a pouco o demônio vira para eles assim: vem cá, decide, eu saio ou eu fico? Que falta de sabedoria, né, irmãos? Não tem noção com quem está lidando. Não se bate papo com o demônio, tem que apresentar nada mesmo. Demônio é para expulsar, em nome de Jesus, libertar as pessoas e encher, vê-las cheias do Espírito Santo. Como é que vai perdoar 7 vezes, 70 vezes 7, se não olhar nos olhos com os olhos de Jesus? Você tem o olhar do perdão? Não me responda. Sabe o que o pecador diz? O que o homem natural diz? A hipocrisia. Não, irmãos. Quem tem a sabedoria de Deus sabe guardar o seu coração com a palavra de Deus viva dentro dele, com coisas boas. Não luta contra a carne e o sangue. A guerra é sempre espiritual. Quem luta contra a carne e sangue não tem sabedoria nenhuma de Deus. Porque, mas tem casos que é a própria carne da pessoa. Sim, falta de sabedoria da pessoa. O que você tem que fazer? Ter compaixão. O que Jesus fez para com aqueles que estavam se regozijando do seu sofrimento, da sua agonia e da sua morte? Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Irmão, se as pessoas no mundo soubessem o valor de uma alma, meu irmão, lutariam pelos seus piores inimigos, pela salvação. Fazer: Senhor, salva aquela alma, liberta aquela vida. Os maiores problemas, irmãos, estão exatamente no coração. As pessoas lutam contra as pessoas, até dentro das igrejas. Volta lá em Salomão. Versículo 12. Sabedoria, 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 12. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, e fazenda, e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, nem depois de ti tal não haverá. Eu vou te fazer uma pergunta: você quer honrar o reino que Jesus te deu? Então a primeira coisa, aprende a limpar o seu coração. Aprende, de vez em quando tem que fazer faxina. Sabe como é que a gente faz faxina no coração? Claro que com a ajuda do Espírito Santo. Consagração. O dia que você se consagrar num jejunzinho, sem os exageros, mas que você decidir se trancar num cantinho e orar: Senhor, me mostra onde eu tenho falhado e onde ou o que eu devo corrigir. Muita coisa vem na hora, ou já estava latente. Mas há coisas que a gente não percebe. Então eu vou te mostrar uma oração que o rei Davi fez. Porque a sabedoria de Salomão vai nos ensinar muito. Tem muita coisa aqui para aprender, amém, pessoal? Vai comigo lá no Salmo 19, versículo 12, a oração do rei Davi.
Salmo 19, versículo 12. Quem lê comigo? Quem pode entender os próprios erros? Olha que oração curtinha o rei Davi fez, irmãos. Esse salmo é de Davi. Davi, ele está refletindo, ele está pensando. Quem pode entender seus próprios erros? Ninguém assume que erra, ninguém assume que tem erros. Até tem, mas tem casos assim de exagero, de pessoas que, sabe, parece que estão com alguns parafusos frouxos, né? Que nunca se sentem perdoadas, nunca se sentem libertas, enfim. Mas não era o caso de Davi. Davi está dizendo, quem pode entender que erra? Quem pode entender que é um ser humano e todo ser humano é passível de erro? Agora, irmãos, se a pessoa não está disposta a corrigir os erros, o que adianta pedir a Deus para mostrar? Age com grosseria, fala com brutalidade, maltrata quem quiser, se as pressões são fortes, suja o coração, libera perdão de boca, no dia seguinte já está com raiva de novo. Que adianta? Então Davi, ele pede, olha que oração, irmãos, que oração séria, objetiva, curtinha. Expurga-me tu dos que me são ocultos. Senhor, eu não consigo enxergar erros que o Senhor me mostrou, não conseguia. Mas me ajuda, me ajuda. Às vezes o erro está na boca, irmãos, na forma de falar. Às vezes está no tom de voz. Olha, correções são certíssimas, dependendo de quem para quem. Mas elas têm o momento certo, as palavras certas, a forma certa. Então, vou te dar o exemplo que Jesus dá. Jesus disse, seu irmão errou com você, chama ele ou ela. Fica frente a frente só vocês dois. Vão lá de novo, Mateus 18. Sabedoria de Deus. Mateus 18. Versículo 15. Mateus capítulo 18, versículo 15. O que diz? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Dá uma paradinha. Está vendo o que Jesus está mandando fazer? Jesus está mandando fazer. Alguém, teu irmão pecou contra você. Chama. Por que você falou aquilo comigo? Por que você fez aquilo comigo? Chama. Mas não quis te ouvir. Versículo 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja. Sabe que quando há contratempos, irmãos, o diabo tenta. Às vezes a pessoa vai se acertar com alguém, e esse alguém não está preparado, não tem o coração quebrantado, o diabo vai fomentar aquela cabeça e vai inventar coisa que você não falou. Isso acontece muito em família, local de trabalho, vizinhança. Mas também no meio do povo de Deus. Chama. Você imagina se uma pessoa da igreja não fala com outra, porque não suporta a irmã, não suporta. Mas nem cumprimenta, não. Está fora da palavra. Vai lá e se acerta. Não. Não quer ouvir? Então vem cá. Vamos chamar aqui 2 testemunhas. Ó, estou dizendo para fulana falar com fulano. Ela está dizendo que não vai falar. Ela está dentro ou fora da palavra? Fora. Então já tem testemunhas aqui na terra.
Você imagina no céu, não está salva. Não está salva. Você sabe qual é o maior problema do ser humano? O orgulho. Você não vê uma ponta de orgulho no início do reino de Salomão. Você não vê orgulho nele. Você não vê orgulho em Davi até o fim da vida de Davi. Você vê orgulho às vezes no comedor de feijão com arroz. O que se acha? Mas e aí? Aí se o caso é na igreja. Então vamos lá. Versículo 17. E se não as escutar, diz-o a igreja. E se também não escutar a igreja, considera como gentio e publicano. Ou seja, encerra o assunto. Temos ou não temos que orar como Salomão orou? Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento. Curva a sua fronte. Pai, muito obrigada. Em nome de Jesus. Quantos segredos o Senhor nos revelou hoje. Quantos segredos. Pai celestial, misericórdia. Se alguém nesta terra, Senhor, se acha sábio, precisa viver a teus pés para não errar. Como a natureza terrena tenta agir e trabalhar. Nós temos que clamar e pedir o tempo todo. Pois pedimos agora. Pai, nos dê sabedoria. Dá sabedoria à mulher. A mulher sábia edifica sua casa. A tola com as próprias mãos a derruba. Dá sabedoria ao homem como Salomão pediu, Senhor. Para que saiba entrar e sair. Diante da sua esposa, dos seus filhos, da sua casa, dos seus vizinhos, seus amigos, seu trabalho. Na rua, seja lá onde for. Dá sabedoria. Pai, nós agradecemos de todo o coração pelos teus ensinamentos. Tremendos, maravilhosos. Pai, dá sabedoria. Pedimos e desde já, muito obrigada. Amém e graças a Deus. Amém?